coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, Santo, Santo. Glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais a palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical à classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marchem. Muito bem, irmãos, vamos continuar o nosso sobrevoo, vamos continuar vendo panoramicamente o Novo Testamento. E hoje eu quero olhar com vocês a carta de Paulo aos Romanos. Vimos já os 4 evangelhos, vimos o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos falar sobre essa carta, que não foi a primeira a ser escrita, tá? Assim como os evangelhos, Mateus não foi o primeiro a ser escrito, mas foi o evangelho de Marcos, e quase que junto, né, logo depois, Mateus e Lucas, e bem depois o evangelho de João. Aí você me pergunta, por que Mateus vem primeiro? Porque o povo, a igreja, se identificou com esse livro e deixou ele em primeiro lugar, somente por isso. As cartas de Paulo, a mesma coisa, né? Quando a gente olha, não é que Romanos foi a mais escolhida. O critério aqui, então, não é por afinidade, por achar mais fácil na hora de manusear, mas em termos de volume de escrito. Então, qual que é a maior carta? A maior carta é a de Romanos, e vai assim descendo até os capítulos se tornarem menor. Apenas para os irmãos saberem também, é a mesma coisa quando a gente olha para os profetas, né? Tem profetas maiores e menores, 5 maiores e 12 menores. Os menores começam, né, em Oséias, que tem 12 capítulos, e vai decrescendo, né? Essa seria talvez a lógica, mas ali temos 12, né, profetas menores e 5 maiores, e cada um elencado ali de uma maneira histórica. Mas vamos olhar aqui então, hoje, para a carta de Paulo aos Romanos. Você que está com a sua Bíblia aí, eu sei que aqui esse livro é muito precioso, é um livro, vamos dizer assim, historicamente, no mundo eclesiástico, na história da igreja, é um livro interessante. Eu quero lembrar aqui, a título de introdução, pelo menos 3 pessoas que foram marcadas ou que usaram este livro para construir toda uma base teológica, ou que foram impactados por algum desse versículo. O primeiro deles, dos 3 que eu quero enumerar, chama-se Aurélio Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, que viveu nos anos 354 a 430. Essa data, né, logo depois de Cristo, se refere ao nascimento e à morte. Então, nasceu no ano 354, morreu no ano 430. E ele, então, Agostinho, teve uma vida devassa. Vamos dizer assim, a história nos diz que o menino era viciado em sexo, né? O menino não era fácil, não. A sua mãe, Mônica, ora e ela clama para que aquele menino pudesse mudar de vida. E a história nos diz que ele chega na casa de um amigo, estava lá no jardim, ele ouve uma criança, uma pessoa falando, pega e lê, e ao lado ele vê esse livro, essa carta de Romanos, e ele lê o capítulo 13, né? E aí, abra a sua Bíblia no capítulo 13, olha o que diz os versículos 13 e 14 dessa carta. Romanos 13 e 14 diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas
concupiscências. Agostinho, então, o Aurélio Agostinho, quando leu isso, parece que a venda caiu e a vida dele encontrou um novo rumo. Como alguns dizem, um divisor de águas. Seus olhos, então, foram abertos e ele, então, passa a compreender e a viver essa nova vida. Romanos tem esse crédito. Um outro que a gente percebe que foi marcado, não só Agostinho, mas Martinho Lutero, né? Conhecido como um dos reformadores, junto com Calvino, né? Calvino um pouco depois, né? Mas Lutero é esse que afixou as 95 teses, né? Na Universidade de Wittenberg, enfim. Ele nasceu em 1483, morreu em 1546, né? E, de fato, após ler no primeiro capítulo, o versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Esse está escrito, e essa expressão, o justo viverá por sua fé, se encontra em Abacuque 2,4, né? E aqui, então, Martinho Lutero, que era, né, era alguém que amava, que queria viver conforme a palavra de Deus, mas percebia que a igreja na época, para você ter a salvação, para que você pudesse estar em paz com Deus, você comprava perdão, eram as indulgências que se falava, né? Até a loucura de dizer que você podia libertar alguém pagando indulgências. Foi um momento terrível de corrupção. E aí ele olha e vê, peraí, a salvação, esse evangelho é somente pela fé, não é por obras. E abre-se então o entendimento deste homem de Deus, de Martinho Lutero, que passa então a perceber, esse monge, né, que se flagelava, que tinha penitências para alcançar a paz de Deus, ele percebe que não é por aí, não é por obras, não é se martirizando, porque naquela época era assim, né? No corpo não há bem nenhum. Então o que você faz com esse corpo que não habita bem nenhum? Você maltrata, você flagela, você faz um monte de coisa para colocar no seu devido lugar. Porém, a Bíblia não trata assim o corpo. Se Deus criou o ser humano do pó da terra, ele tem algo. Sim, a nossa carne luta contra nós e tudo mais, mas é obra de Deus. E Deus quer mudar não somente o intelecto, o espiritual, mas o nosso corpo, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir. Este evangelho muda, por isso eu não preciso de fazer e de subir de joelhos, descer de joelhos, fazer tal promessa, porque o preço já foi pago. E é isso então que Martinho Lutero entende. Não precisamos fazer nada mais em relação a essa realidade. Martinho Lutero, então, é este que traz essa perspectiva diferente para a nossa vida. E o terceiro que eu quero colocar aqui é um sujeito conhecido, mais atual, ele em 1918, né, já no nosso século XX, um grande teólogo, escritor, conhecido como Karl Barth. Alguns não gostam dele, não sei porquê, mas ele foi um dos que lutou contra o liberalismo reinante da época, onde algumas coisas eram permitidas, e esse livro foi a base, e o comentário, e o livro que ele escreve baseado nessa carta aos Romanos, é um divisor de água para aqueles que eram liberais em algumas áreas, e não é o nosso assunto aqui, né? Mas questionando a palavra, porque começa-se a ter algumas ferramentas que você começa a avaliar a palavra, e essa palavra então coloca em xeque algumas verdades. Ele então se levanta e diz, não, peraí, não é bem assim. E nesse livro então, ele trabalha teologicamente e mostrando a verdade que há. Então citei apenas 3 pessoas aqui, pelas quais esta carta aos Romanos, essa carta foi importante, né? Nós temos o Aurélio Agostinho, Lutero e Karl Barth, né?
esses então mostram para nós a realidade de que essa carta, ela é então maravilhosa e desafiadora. Toda palavra ela é. Mas interessante que essa mesma carta aqui, né, alguns as estudam porque Paulo sempre trabalha com algumas perguntas, algumas argumentações e algumas faculdades, talvez não no Brasil, mas eu sei que fora, não me recordo agora o nome, usam essa carta para os seus alunos lerem como que Paulo tece os seus argumentos e quer convencer. Sabe aquelas perguntas que a gente diz, perguntas retóricas, que você pergunta, mas você já sabe qual que é a resposta, né? Quem foi que fez isso? Pensa numa criança, né? Quem foi que quebrou esse copo aqui? Lógico que você sabe que aquela criança é retórica. Então, Paulo, aqui nessa carta, em alguns momentos, ele vai trabalhar dessa mesma maneira, né? Vai questionar e vai perguntar, mas ele já sabe. E aí, então, essas faculdades, para formar os seus advogados, olha, lê e veja como é que Paulo teceu os seus argumentos. Então, essa carta é usada em vários sentidos. Bom, aqui a gente poderia mencionar alguns preciosos versículos que há, e provavelmente algum deles você gosta muito, desde logo no primeiro capítulo, aonde no versículo 16 e 17 você conhece, né? Que eu não me envergonho do Evangelho, né? É o poder de Deus, né? Certa vez um autor ainda vivo, né? Um pastor disse, o problema não é eu não me envergonhar do Evangelho, o problema é o Evangelho se envergonhar da minha vida, esse é o problema, né? Eu não tenho vergonha mas às vezes essa boa nova não alcançou o nosso coração e vai ter vergonha do estilo de vida que temos, né? Isso me faz recordar de que a história nos diz que Napoleão estava fazendo revista, né? Passando e perguntando, e viu um soldado assim, não tão bem vestido e trajado, barba por fazer, coisa e tal, e perguntou, qual que é o seu nome? Ele disse, Napoleão. E o conquistador Napoleão disse para aquele que tinha o mesmo nome que ele, olha, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Né? Dizendo, olha, Napoleão é esse, né? Então, se dissemos que somos cristãos, ou a gente deixa de ser cristão de vez e para de brincar com esse negócio, ou a gente de fato assume essa realidade de sermos cristãos, de passarmos e vivenciarmos todas as dimensões que o cristianismo nos coloca. E por aí vai dizendo, né, talvez você conhece no capítulo 5, o versículo 8, onde diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, o versículo 9, logo muito mais agora, justificados pelo sangue, seremos salvos da sua ira. Talvez você lembre desse, ou provavelmente do capítulo 8, versículo 1, que diz, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E nesse capítulo 8, com certeza, você já leu, se não sabe de cor, quando a partir do versículo 31 ao 39, aonde a gente conhece muito bem o versículo 37, 38 e 39, e até cantamos, né? Onde o versículo 35 faz aquela pergunta retórica, né? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele é tribulação? É angústia? É perseguição? É fome? É nudez? É perigo ou espada? Fala não hipoteticamente, mas aqueles irmãos estavam passando por essa situação. Então eu digo, você está vivendo tribulação, você que está vivendo em angústia, em perseguição, porque naquela época tinha perseguição sim, fome, não tinha roupa para vestir, era, né, quando fala ou espada, é perigo de morte. Aí ele lembra no versículo 36, na verdade, quem é de Cristo vivencia a expectativa da sua senha ser chamada, né? A cada dia Deus pode, né? Será que é hoje que Deus vai me chamar? Eu gostaria que não, eu queria ver mais netos, quero ver outras coisas aqui, mas estou em paz em partir. Por isso, versículo 37, 38 e 39, você conhece, vamos ler juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículos preciosos. Ou ainda em relação ao louvor, no capítulo 11, a parte final deste capítulo que fala, profundidade da riqueza. Depois ele trabalhar tantas coisas, ele diz, é muito profundo. Como o salmista no Salmo 139 diz, tal conhecimento é maravilhoso, eu não consigo atingir, eu não tenho essa compreensão toda. E ele segue na mesma toada, o apóstolo Paulo dizendo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ou no capítulo 12, onde há essa recomendação para que a gente não tome a forma do mundo, mas se tome a forma agora da vontade de Deus, do projeto de Deus, Romanos 1 e 2, ele diz, então, eu quero rogar para que vocês vivam essa vida diferente, não tomando a forma, não se conformando com o jeitão do mundo, com o presente século, mas se coloquem numa posição onde Deus vai agir, vai transformar o pensar, o falar e todas as outras atitudes. Vejam, versículos preciosos que a gente poderia ficar lembrando, e talvez você se lembre de mais alguns. Por que eu trago isso? Porque a minha intenção aqui, como eu digo e volto a dizer, é deixar justamente esse gostinho de você ler essa carta. Eu sei que ela traz algumas coisas, talvez um pouco, vamos dizer assim, sabe aquela comida, aquele peixe gostoso, e que é cheio de espinho, mas você percebe que é saboroso esse peixe, mas você tem que ter um cuidado. Tem um fruto lá em Goiás, pequi, Tem gente que gosta, que acha saboroso demais comer com arroz, tudo, mas é um problema, porque se você cravar os dentes, ele tem espinho por dentro, então você tem quase que chupar e tirando a casquinha para saborear direitinho. Então, cuidado, vale a pena. Na Bíblia, aqui, há algumas coisas que para nós é muito difícil, que teólogos ficam discutindo isso, aquilo, outro. Então, vamos deixar os teólogos lá, discutindo. O que compete a nós, irmãos, é crer. Lógico que queremos ter uma base sólida da verdade, mas tem coisa que, se a maioria dos teólogos estão brigando, não vamos brigar por causa disso não, Aí entra a predestinação, porque a nossa igreja, o fundamento principal é predestinação. Então eu quero dizer que você está redondamente enganado, não é predestinação. Há um contexto maior, que é a soberania de Deus, e dentro da soberania de Deus tem esse aspecto dele predestinar, e a gente só tem a compreensão da predestinação em relação à salvação, mas a Bíblia, e nessa mesma carta aqui, quando você olha no capítulo 8, Paulo vai falar e usar essa expressão predestinação, porém ele usa em outro contexto. Esse versículo você deve saber também, o versículo 28 do capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha, predestinação para a salvação? Não, porque ele vai dizer, ele nos predestinou, nos escolheu para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, e os predestinou, a estes também os chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Predestinação aqui não se resume apenas a dizer, fui salvo e sou escolhido. Sim, tem esse aspecto, eu sou salvo e escolhido, Deus me escolheu, é verdade, mas para quê? E Paulo trabalha isso. O problema é que a gente para no primeiro passo, no primeiro degrau, e achamos que é só aquilo. Não, irmãos, Deus nos escolhe para que neste mundo, eu e você possamos viver conforme o projeto de Deus, que lá em Adão foi perdido, mas que em Jesus foi resgatado, de vivermos neste mundo, ainda dominado pelo diabo, mas o reino de Deus diz, você é um embaixador, você é sal da terra e luz do mundo, então viva conforme
aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Então, predestinação envolve salvação? Sim, irmãos, mas não para por aí. Deus me escolheu para que eu possa refletir a sua imagem aqui, seja em casa, nos negócios, no estudar, por onde quer que for. Bom, dito isso, vamos olhar para o propósito dessa carta. E aqui eu estou usando Pastor Hernandes, inclusive eu peguei desse livrinho que está aí no caderninho aí de vocês, né? Se você quiser se aprofundar, eu peguei dele, ele lista aqui alguns propósitos nessa carta que eu quero apenas mencionar. Ele lista 5 propósitos. O primeiro propósito é pedir oração da igreja em seu favor. Lá no capítulo 15, versículo 30 e 31, a gente percebe isso. Ele pede para que a igreja pudesse orar. Paulo estava prestes sim a realizar viagens essas muitas vezes perigosas, e a gente vê alguns momentos em que ele vivenciou o naufrágio. Então ele ora, e do propósito é: irmãos, eu estou escrevendo para deixar claro, mas orem por nós. Segundo, conforme o pastor Hernandes coloca, é demonstrar seu desejo de visitar aquela igreja, porque Paulo não foi o fundador daquela igreja. Paulo não foi o fundador daquela igreja, mas ele quer conhecer aqueles irmãos, vivenciar a comunhão e deseja então estar junto com aqueles irmãos. Lógico que no capítulo 1, versículo 13, ele mostra que muitas vezes o desejo dele não se concretizou, ele foi impedido por alguma outra coisa, alguma outra situação. Então ele quer conhecer a este. Apenas um parêntese aqui, irmãos. Pedro não foi o fundador dessa igreja, porque você vai ler essa carta, o desafio essa semana é ler a carta, né? Tem lá os capítulos. Você vai perceber, se houvesse alguma liderança formal, algum apóstolo, Paulo citaria, mas ele não cita. Então, não há base. Como é que, né? É como se eu escrevesse para uma correspondência para esta igreja aqui, né? Vamos dizer, alguém escreveu para a igreja aqui, e não reconhecesse que o pastor Gilberto é pastor, não reconhecesse que há presbíteros aqui que exercem a liderança. Seria muita falta de educação, não? Para não dizer outra coisa, né? Como é que pode? Então, Paulo está interferindo no ministério, seja de Pedro ou outro, não. Agora, como é que essa igreja deve ter surgido? Há várias questões, desde o momento do livro de Atos, onde se ouviu, ou de algum outro momento onde Paulo estava pregando, e aqueles irmãos retornaram para Roma e lá começaram a se reunir em torno desse novo projeto de vida. Enfim, há muitas coisas nesse sentido. Terceiro propósito aqui que o reverendo Hernandes compartilha e diz para nós é demonstrar o desejo de compartilhar com aqueles irmãos lá algum dom espiritual, que é justamente logo no primeiro capítulo nós vemos essa intenção de Paulo querer repartir algum dom. Interessante essa colocação, porque quando nos reunimos, irmãos, e quando nos encontramos, deve haver esse desejo, esse sentimento. E eu, quando estava preparando o material, estudando, me lembrei do meu tempo de adolescência, meu tempo de juventude, onde qualquer encontro, se fosse na igreja, fosse numa casa, em visitas que fazíamos, em qualquer, a gente tinha a expectativa, o que Deus vai falar lá com a gente? O que a gente vai aprender? A gente tinha essa expectativa tão grande que assim, cada encontro nosso era esse momento repleto de expectativa daquilo que Deus poderia nos ensinar, seja trazendo um ensinamento para que eu pudesse mudar de vida, seja no momento de comunhão, de se alegrar, de orar um pelo outro. O que Deus vai fazer? Vai mover o nosso coração. E eu sei, irmãos, que aí a gente vai dizer, mas nós perdemos isso, é verdade. E por que a gente perdeu? Aí nós temos que assumir a nossa responsabilidade como Daniel. Lembra de Daniel no capítulo 9, quando ele começa a orar, já deu 70 anos, ele começa a fazer a sua oração de confissão, e ele diz, Senhor, nós erramos. Ele não deixa a culpa só nos pais, ele diz, nossos pais erraram, nós continuamos a fazer errado. Então, aonde foi que houve a falha? A gente tem que assumir a nossa meia-culpa, ou a culpa inteira.
Porque diante de tantos apelos do mundo, a gente começa a se render. Lembro-me de um antigo pastor, ele disse que quando foi criado o carro, ele falou, agora que o pessoal não vai mais na igreja. Aí, mas como que não vai mais na igreja? Porque o carro vai dar aquela falsa ilusão que você pode estar em outro lugar e chegar a tempo para estar na igreja. Não é assim às vezes, irmãos? A gente acha que dá tempo, mas não dá. E aí lembram, quando a gente não tinha propriamente carro, não sei quem foi que me falou essa semana, dona Isis, lá da sétima igreja, onde tivemos o encontro da SAF, e ela disse, eu fui andar de carro com 11 anos, e hoje em dia o pessoal não entende isso, como é que foi? Alguém só com 11 anos andar de carro, hoje em dia é muito natural. Mas por quê? Porque você tinha que muitas vezes caminhar para ir na igreja, né? Não tinha ônibus direto, não tinha nada, então havia toda aquela disposição, aquele amor, aquele fervor, Deus vai estar lá, e há uma expectativa. Aquilo que o Salmo 133 diz, né? Como é bom e agradável, ali o Senhor vai ordenar vida e bênção. 3 versículos e o final termina assim, neste encontro o Senhor ordena, é a ordem de Deus, derramar sobre a nossa vida, vida e bênção. Então, só vivencia a vida e a bênção quando estamos reunidos. Não adianta o pessoal que está me assistindo aqui, vai me assistir na terça-feira, não dá, porque é aqui que a gente vê, é aqui que a gente sente, é aqui que a gente pode, eu já vou considerar que a gente não tem mais nenhuma pandemia, é aqui que a gente se abraça, aqui que a gente chora, aqui que a gente diz, força meu irmão, eu vou orar por sua vida, e às vezes não fala nada, mas simplesmente está do lado, apertando a mão. Eu sei que essas situações a gente está complicado agora, né? Mas com o olhar a gente pode dizer isso, né? Enfim, com o nosso falar distante, mascarado, enfim, isso. Então, Paulo aqui diz essa realidade, onde o interesse é, vamos repartir alguma coisa? Deus vai falar. O quarto propósito é que aquela igreja pudesse enviar ele para a Espanha. Esse era o desejo de Paulo, passar por Roma e ir até os confins da terra, que naquela época era a Espanha, né? Depois, com Cabral, a gente sabe que os fins da terra era aqui na América, né? E tudo mais. Mas essa intenção, aonde que é o lugar mais distante? Eu quero ir lá. Essa é a intenção de estar lá, de ir lá. E esse deve ser o nosso intuito, irmãos. Estamos aqui como igreja, mas há muita gente que não conhece. E quando a gente fala muita gente, a gente tem que ir além da nossa cidade, do nosso estado, que é um dos mais, os estados que tem mais evangélicos, se não for o primeiro, é o segundo, né? Mas tem tantos, e o que mais me assusta e me deixa boquiaberta é que eu passei um tempo em São Paulo, e São Paulo, maravilhoso, né? Mas na região onde eu estava, irmãos, a região do Presbitério Médio, Paranapanema, era uma distância enorme, irmãos. Era como daqui, mais ou menos, a Vitória. E havia várias cidades que a gente passava que não tinha um único trabalho presbiteriano. E a gente ficava, será que talvez a Assembleia de Deus, algum outro tenha, mas não tem. Então, São Paulo, da região sudeste, irmãos, é o estado que menos tem trabalho presbiteriano. Incrível isso. E isso, na época, me incomodava muito. Eu conversava, irmãos, não é possível. Para a gente chegar naquela cidade que tem um trabalho, olha quantas que nós passamos, que não tem. Não é possível que um estado que tem todo um potencial, cuja capital tem cheio de gente, mas por quê? E aí eu não quero ficar dizendo que eles são preguiçosos, nada disso não. Porque se a gente vê essa necessidade, nós fazemos parte da resposta, não é assim? A gente vê que algo está errado e descobre, então, Deus me diz, então você faz parte da resposta. O problema, muitas vezes, é que a gente não gosta de ver, a gente não quer se envolver, porque já estamos enredados com os valores e princípios do mundo. Estamos cercados de algumas coisas. Então, Paulo está querendo ir para mais longe ainda, e Roma já era bem longínquo. E o último propósito que o reverendo Hernandes coloca aqui, é de fato de fazer essa exposição detalhada do Evangelho para aquela comunidade, para aquela igreja que ele não conhecia, que fazia parte do império, a capital do mundo naquela época, né?
Hoje em dia a pessoa fala que é Nova York, né? Que se reúne todas as tribos, né? Várias gente, tudo quanto é lugar. Naquela época era Roma. Roma que era, então, esse centro que estava lá. Então, o propósito eram esses 5. Algumas ênfases que eu quero apenas mencionar também, que o reverendo Hernandes coloca, é o seguinte. Das 8, se eu não me engano, que ele coloca, ele diz aqui, a primeira ênfase que a carta aos Romanos nos coloca é mostrar essa unidade da igreja. E quando eu falo unidade, irmãos, não confundam com uniformidade. Tem diferença. Quando você vê no colégio todo mundo vestido igual, isso é uniforme, mas cada um tem uma história diferente, não é? Quando a Bíblia fala de unidade, a unidade não tira a realidade de quem você é. Quem é você? Eu sou fulano de tal, gosto disso, não gosto daquilo, gosto de campo, gosto de praia, gosto dessa comida, não gosto dessa comida, torço para esse tipo, entendeu? Você tem a sua característica, mas apesar dessas diferenças, né, vamos dizer assim, que naquela época, lembra que vimos aqui semana passada, falando sobre os discípulos, como é que pode
pecador e precisa do quê? Desse relacionamento, da graça salvadora de Deus. Por isso, a grande questão, e muitas vezes é, quem que nós vamos compartilhar a palavra? Você pensa logo em quem? Naquele pobrezinho que precisa de uma cesta básica. Mas será que é só ele que precisa? Não, não é só ele que precisa da boa nova. O rico precisa. E aí você vê na Bíblia, né? Aquele jovem, Senhor, eu quero herdar a vida eterna, o que eu preciso? Aí Jesus faz a proposta, olha, vamos, né, esse montante que você tem, que você, né, já que você guardou toda a lei desde a infância, você tem isso de uma maneira lícita, você não roubou, mas vamos descartar um pouquinho, né? Os discípulos ficam preocupados, mas como é que pode? Não, quem que pode ser salvo? Aí logo depois nós temos a história de Zaqueu, né, que no encontro com Jesus disse, olha, então Senhor, agora eu sei que eu agi errado, eu sou pecador mesmo, eu vou dar metade dos meus bens, aquelas pessoas que eu roubei, a lei diz que eu devo devolver 4 vezes do que eu usurpei, né? Se eu peguei 10, né? Se eu roubei 50 vacas, eu tenho que devolver 4 vezes mais, que é 200 vacas. Eu vou fazer isso. Aí Jesus diz, hoje houve salvação. Para essa pessoa rica, tranquila. Pense em Mateus. Mateus era tranquilo, irmãos. Ele teria algum problema? Ele cobrava impostos, tinha dinheiro, vai precisar o que mais na vida? Mas Jesus faz um convite para ele e diz, segue-me. Então, Paulo quer mostrar aqui, dizer, todo mundo é pecador. Pode ser aquela criança mais sapeca, né? Mais danada, né? E tudo mais, ou aquela criança mais comportada, que sempre diz sim para você. Ela precisa de Jesus também. Todos precisam, e Paulo quer trabalhar isso nessa carta. A terceira ênfase que Paulo quer dar é que, mesmo diante desse pecado, a justiça de Deus é manifestada no Evangelho, em Jesus Cristo. E ele vai mostrar isso quando lemos essa carta. A quarta evidência que ele quer mostrar para nós é trazer a nossa vista essa doutrina aqui da justificação pela fé. Justificação. E aí lemos lá, né, logo nesse primeiro capítulo, o versículo 17. O justo viverá por fé. Isso é, qual que é a nossa motivação enquanto aqui? É viver uma vida de fé, irmãos. Por isso que na Bíblia tem, desde Gênesis, quando você lê Noé e vai passando pelos heróis da fé, o que está narrado ali? Os momentos da vida deles. Com certeza a gente acha que é só aquilo. Não, mas eles se alegravam, tinham muita coisa. Mas em cada um daqueles momentos da vida, o autor aos Hebreus quer registrar que eles responderam confiadamente no Senhor, responderam com fé neste mundo. E somos chamados a isso. Então, o autor daqui, que é Paulo, ele vai querer mostrar que somos justificados porque acreditamos. E não é fé na fé, né, irmãos? A fé que temos aqui é a fé que o próprio Deus nos concede. Efésios, lá no capítulo 2, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando fala isto, tanto é a salvação quanto a fé. Pela graça sois salvos. Graça de Deus, mediante a fé. Se eu estou morto em meus delitos e pecados, como ele diz no capítulo 2 de Efésios, morto não tem nada, não responde a nada. Deus me dá a fé para viver uma vida que agrada a Ele. Então Deus me dá salvação e me dá a condição de me relacionar com Ele de uma maneira firme, uma maneira que demonstre a minha crença verdadeira em Deus. Então é esse tipo de fé, não é fé simplesmente na fé. O quinto é proclamar essa nova vida que existe na pessoa de Jesus Cristo. Né? No capítulo 6, versículo 1, vai mostrar essa realidade, onde essa nova vida, é onde ele diz que devemos andar, inclusive em novidade de vida. Nossa vida deve ser algo novo. Depois, ele vai não somente proclamar essa nova vida que existe em Cristo Jesus, mas anunciar uma vida vitoriosa por meio do Espírito Santo. O capítulo 7 e 8 vai trabalhar essa realidade. Versículo 9 a 11 vai revelar essa soberania de Deus na salvação. E tem aquela questão, né? Escolheu tal menino, não escolheu, né? Aquela coisa e tudo mais. Paulo vai trabalhar ali, vai trazer argumentos. E perceba, irmãos,
eu não quero me aprofundar, não porque não mereça, mas porque o tempo não nos permite. A minha intenção aqui nesses livros é apenas passar, despertar em você a leitura da palavra, e quem sabe, eu quero me aprofundar, busque. Hoje em dia você nem precisa às vezes comprar livros, né? Você consegue baixar gratuitamente muitos livros e fazer a leitura. Então, né, preguiça não cabe aqui. E por fim, a ênfase que a gente percebe aqui é mostrar a necessidade de relacionamentos esses transformados. E aí o capítulo 12, né, até o 14, 15, ele vai trabalhar essa perspectiva desses relacionamentos que foram alcançados e transformados por Deus. Veja, irmãos, Paulo então trabalha teologicamente esses 11 capítulos, vamos assim dizer, para depois mostrar tudo isso que eu falei, que eu argumentei, que eu fiz perguntas retóricas e tudo, é para que vocês vivam na prática. E a partir do capítulo 12, então, ele vai dizer, é assim que é viver uma vida cristã. E esse, então, é o grande desafio nosso, irmãos. Lógico, há o espaço de tempo e tantas outras coisas, porém, deve haver em nós esse desejo, essa vontade de conhecer a Deus. E as cartas, então, são escritas para que aquela igreja, aquela comunidade, aqueles irmãos pudessem se fortalecer nessa boa nova do Evangelho. Interessante não há uma carta que serve para todas. Apesar de Efésios ser uma carta que se tornou uma carta circular, porque em muitos manuscritos não aparece aos irmãos que se encontram em Éfeso. Há um espaço vazio para que diante da igreja que fosse receber, colocasse o nome. É a única carta, vamos dizer assim, que se tornou circular. Mas todas as outras, Paulo olha para aquela igreja, avalia a situação e diz, olha, é isso que vocês precisam melhorar. É isso aqui é o potencial de vocês. Olha, cuidado, então continuem. Então, cada igreja em cada cidade é única. Como a nossa aqui, irmãos. Como a nossa. Somos únicos. Qual que é o nosso potencial? Quais são as nossas mazelas e dificuldades que precisamos, aos pés da cruz, pedir, Senhor, misericórdia, nos redirecione, nos capacite, nos oriente, o que precisamos, qual o pecado que precisamos abandonar, quais são os desafios que estão bem na nossa cara e a gente não consegue enxergar, nossos olhos estão vendados. Então, para cada uma dessas cartas que vamos lendo, Paulo vai falando, vai puxando a orelha, vai, né? A carta aos Gálatas, né, é uma carta que o pessoal fala que Paulo está mais bravo, porque ele já mal ele começa, como as outras, né, expondo a intenção dele, mostrando que ele, olha, feliz por vocês, Deus continua bem, mas ele já passa dizendo, olha, eu estou admirado. Que negócio é esse? Você vai dizendo, o evangelho de vocês é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei, de cumprir rituais, de norma, de fazer isso. A gente vai chegar lá em Gálatas, né? Então, cada uma tem essa particularidade. Então, ao ler essa carta, vamos olhar o que ela nos desafia como igreja hoje. Igreja central. O que ela nos desafia como família em relacionamentos. O que ela nos desafia como crentes, homens e mulheres que foram alcançados por essa graça. E dizer, isso é para mim, Deus está falando comigo. Porque é assim, irmãos. A gente ouve uma mensagem, né, para cada coração, Deus às vezes vai ressaltar uma verdade, não é? Para mim vai ser uma verdade que Deus está trabalhando no meu coração e vai dizer, olha, você tem que mudar isso. Para outro já não é essa mesma verdade para mim, mas é uma outra, porque o que aquele outro irmão, aquela outra irmã está vivenciando é diferente do que eu estou passando, mas ela tem essa funcionalidade e essa perspectiva de nos tornar cristãos conforme a graça de Deus. Ok, irmãos? Tem alguma pergunta? Eu quero apenas passar rapidamente em cada capítulo, não mencionando, mas dizendo o que cada capítulo procura trabalhar para que a gente possa extrair na nossa leitura ao longo dessa semana, porque esse é o desafio nosso, né? Começando de hoje até no próximo sábado, fazer essa leitura. E garanto que se você tiver uma leitura regular, você vai gastar aí
por capítulo, mais ou menos aí de 5 a 7 minutos em cada capítulo, né? Então é tranquilo, reserva 15 minutos, lê, tranquilo, já. E, se quiser ler mais vezes, aí reserva um tempinho maior, que é muito bom, né? Ler a palavra de Deus, ok? Bom, vamos folhear então o livro de Romanos. A gente pode dividir este livro, vamos dizer assim, em 5 partes, né? Ou 3 partes centrais, tirando a introdução e a conclusão. A introdução é o capítulo 1, que vai até o versículo 17. Quer dizer, todo o capítulo 1, né? Não todo o capítulo, perdão, mas do versículo 1 ao versículo 17, ele vai trazer as saudações, vai declarar a intenção, né, dele querer visitar aquele povo, e traz um resumo do evangelho que ele vai apresentar, que é o versículo 16 e 17. Então, introdutoriamente, ele faz isso. Depois, esse livro tem 3 partes. Ele fala, o primeiro, que vai do versículo 18 do capítulo 1 ao 8:39, ele vai falar da doutrina deste evangelho. Depois, do versículo 9 ao versículo 11, o último versículo, ele vai falar de Israel e do evangelho. E a última parte, do 12 ao 15:33, ele vai falar novos relacionamentos verdadeiros que temos em santidade de vida. Mas vamos olhar aqui. Quando ele fala da doutrina do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 18 ao 8:39, ele trabalha aqui algumas coisas. Ele quer trazer os fundamentos do Evangelho. Isso é, o que é Evangelho? Então ele vai tratar isso do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 31. Então ele vai apresentar aqui qual que é o fundamento do Evangelho. Aí ele vai mostrar que os gentios são pecadores, que os judeus são pecadores, enfim, que todos são pecadores. E a única esperança de Deus está em Cristo Jesus. Depois, dentro dessa doutrina do Evangelho, não só apresenta os fundamentos, mas ele mostra que o Antigo Testamento também confirma essa realidade. Então, do capítulo 4 até o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 25, ele vai lembrar de pessoas do Antigo Testamento. Então, vai lembrar de Abraão, vai lembrar de Davi, que foi justificado, vai falar da realidade da promessa, da lei, da fé em Abraão e do modelo a ser seguido. Então, ele fundamenta, olha, essa boa nova se encontra lá também no Antigo Testamento. Depois, no capítulo 5, de 1 a 11, ele vai falar da felicidade e segurança de quem é justificado. Olha, eu estou trazendo que vocês vão ter felicidade e segurança. Depois, nesse capítulo 5, do versículo 12 ao 21, vai falar sobre a justificação em Cristo, tão certa quanto a condenação. Isso é, se em Cristo, se em Adão todos foram condenados, ele vai trazer aqui nessa parte do capítulo 5, 12 a 21, que em Cristo é certo que somos justificados. Não há dúvida disso. Cristo é este que faz essa boa obra e traz essa boa nova ao nosso coração. Depois, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 23, vai falar do homem que está perdoado e se torna uma pessoa santa. E quando a gente fala santo, irmãos, não vamos pensar naquilo que, num ídolo, alguma coisa, se torna alguém separado para viver o projeto de Deus, viver os princípios de Deus, está debaixo da autoridade desse rei que tem os seus súditos, que tem essa vontade de revelar-se então para nós. Então o homem se torna, né, de alguém que era pecadora, foi perdoado e vive em si agora esses valores, os princípios do reino de Deus. Depois, capítulo 7, ele vai trabalhar a realidade do evangelho e da lei. Então ele vai abordar aqui a relação do crente com a lei, a realidade do pecado, né, em relação a Cristo. O crente ama, mas ainda viola a lei de Deus. Quer dizer, ele
Como é que é essa relação? Ele vai tentar trabalhar. Lógico, irmãos, talvez aqui comecem as dificuldades, porque há sempre um lapso. Às vezes o nosso vocabulário não é tão amplo, a gente precisa de um dicionário para entender o que Paulo está dizendo aqui, né? Podia ser mais fácil. Mas é um exercício, né, da gente entender e buscar. Mesmo porque a Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago, né? Precisa de sabedoria? Então, peça a Deus que Ele vai dar o entendimento. Se a gente não entender, é aquilo que diz Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas aos nossos filhos. Se Deus não te revelou, fica triste não. Uma hora Deus vai te revelar, porque ainda não é a hora, não é o momento. Então, continue caminhando firme no Senhor. E, por fim, dentro dessa doutrina do Evangelho que ele quer trabalhar, ele vai trazer os benefícios que acompanham a justificação nessa vida e na próxima vida. Na próxima vida que teremos. Então, ele fala que quais os benefícios? Somos, de fato, libertos do pecado, passamos a vivenciar e ter o privilégio da adoção de sermos filhos, temos uma herança e já um antigozo e a certeza da vitória em Cristo Jesus. Todo esse capítulo 8 mostra essa realidade para a gente. Isto é, esses são benefícios que acompanham essas pessoas que são justificadas e vivenciam essa nova vida em Cristo Jesus. Bom, isso aqui dentro que ele vai trabalhar da doutrina e do ensino dessa boa notícia, dessa boa nova. Depois, então, no capítulo 9 até o final do capítulo 11, ele vai fazer um paralelo desse evangelho com Israel. Né? Então, ele vai destacar aqui a incredulidade de Israel, né? Mesmo Israel não acreditando, isso não deve ser objeção para que a gente creia no Evangelho. É povo de Deus, mas não crê, então também não vou crer. Não é bem por aí, não. E aí ele vai destacar a aflição dele como apóstolo, ele vai mostrar aqui a salvação de todos os israelitas, nunca foi promessa de Deus. Olha, Deus não prometeu salvar todos os israelitas, que entra essa questão, né? Vai salvar, não vai, como é que vai ser? Mas Deus nunca prometeu, falou que teria um povo. Né? A gente acha que todo o povo de Israel, não é, né? Tanto é que quando lemos em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 7, ele conta lá 12 mil, né? Os 144, né? É um número representativo de cada. Mas será que só tem 12 mil nessas eras todas? Tem muito mais, né, irmãos? Mas a realidade é, Deus escolhe um povo para ser referência. Esse povo não se torna referência e não quer, é aquilo que João diz, ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas agora todos quanto recebem pela fé a Jesus Cristo, se tornam filhos de Deus e fazem parte desse projeto de vida. Então Deus nunca, e Paulo vai trabalhar aqui, olha, a salvação, eu sou de Israel, então eu sou salvo. É a mesma coisa que alguns acham, né? Não, sabe quem foi meus antepassados? Meu avô construiu, foi um dos fundadores dessa igreja aqui. Meu pai foi diácono, né? E mas cada um vai responder por si. Né? Tem coisa que não é transferível. Lembram quando preguei aqui em Ageu? A santidade não é transferida. Né? Não é transferida. Santidade você busca todo dia. E isso deve ser um dos nossos alvos. E Paulo então diz, olha, deixa eu deixar para você que salvação de todos nunca foi a palavra de Deus. E aí ele trabalha a soberania de Deus quanto à eleição aqui, no capítulo 9, e o efeito, né, do Evangelho. Depois vai mostrar o fracasso de Israel em se submeter à justiça de Deus, e a rejeição de Israel não é total nem final. Né? Então ele faz essa ponte. Por que ele cita Israel aqui? Porque com certeza naquela igreja tinha gente também que era da nação de Israel, e ele tem que trazer essa ponderação. Assim como ele trouxe no início da doutrina do Evangelho para todos, né, ele fala, sei que tem gente aí que vai talvez trazer essa história à mente, vai ficar confortável dizendo, mas eu não preciso fazer mais nada, né, eu já estou assim. Não, e Paulo vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Todos pecaram e precisam. E esse todos inclui o povo de Deus
também o povo de Deus. Muito bem, aí a última coisa que ele pondera é esses novos relacionamentos, que vai do capítulo 12 até o 15, né? E aqui ele vai mostrar algumas atitudes e posturas nesses novos relacionamentos, seja para com Deus, seja para com os magistrados civis, para com o próximo, né? Onde o amor deve ser essa base de tudo, onde isso tudo nos leva a sermos um, né? Ele cita o exemplo de Cristo e vai trazendo essas perspectivas desse novo viver, tá? Tudo isso ele mostra para nós, para que a gente olhe e veja assim, aqui está o desafio como igreja, nessa pluralidade. E aí então ele traz no último capítulo as saudações finais, revela que não foi ele quem escreveu, ele ditou, né? Conforme aqui no capítulo 16, quem que escreveu a carta, que foi o escritor, né? O mentor foi Paulo, né? Mas quem escreveu essa carta foi Tércio. Agora me fugiu o versículo aqui, se você conseguir. Não vou, esqueci de anotar. Mas essa carta foi ditada por Paulo e Tércio escreveu. O versículo 22, capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor, né? Então, quem que foi aí o que gastou a mão lá escrevendo, né? Hoje em dia seria o digitador, né? Quem foi que digitou essa carta? Foi Tércio, né? Paulo, provavelmente, foi aquele que foi ditando a carta, e depois, Paulo, aqui, como é que é? Foi uma parceria legal aqui. Então, no final, traz essas considerações, cita essa lista de irmãos ali, e cada um desses aqui, irmãos, é interessante se você for pesquisar quem eram essas pessoas, né? Então, isso traz para nós essa pluralidade de pessoas, esse evangelho que abraça a todo tipo de pessoa. E deixe-me fazer aqui, dizem que a igreja não abre espaço para ninguém, que não tem diversidade, é porque nunca foi honesto com passagens assim, né? Onde Jesus abre espaço para as mulheres, onde nessa lista aqui você tem escravo, você tem gente livre, você tem tudo quanto é tipo de gente aqui. Então, igreja é essa comunidade inclusiva, sim. Até disse, onde é que espaço que as crianças têm vez, como há na igreja, de cantar e de tudo mais? Então, irmãos, a igreja, não vamos ser seduzidos por essa conversa fiada, que somos fechados, não somos tolerantes. Pelo contrário, a Boa Nova nos dá isso, né? Independente da cor de pele, independente se é homem, se é mulher, independente se é já velho, idoso, criança. Você vê na Bíblia Samuel, por volta dos 8 anos, você vê gente idosa sendo usada por Deus, você vê gente pobre, velha e viúva sendo citada, que deposita 2 moedas. Então a Bíblia ela é aberta. O que deve contar na vida dessa pessoa? O desejo de viver após ser alcançado por essa graça salvadora, conforme esse evangelho. Então não está fechado. Não está fechado a um grupo, aqui só entra quem torce para o Flamengo. Eu sou flamenguista, é complicado, né? Então, quem não é flamenguista, peraí, não é assim. Cada um torce para um time, tem comida, a variedade. Então, nesse sentido, Paulo vai trabalhando. Até o ponto máximo que ele aborda aqui, que a gente disse, o povo de Israel achava que eram só eles. Não é mais não, é para todos. A proposta de Deus é, vinde a mim, topa, vem, vamos seguir. E aí, qualquer um, criança. Essa é a carta aos Romanos. E espero que você tenha o desejo de ler essa semana e de descobrir o que Deus falará ao seu coração e desafiará a sua vida. Tá bom? Perguntas, dúvidas, contribuições? Ok. Quero lembrar aqui, à noite nós teremos o nosso culto, Santa Ceia,
que você possa vir e com a vontade de celebrar essa vitória que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário, né? Quero lembrar, as quintas-feiras tem sido presencial, então quero desafiar você a vir, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Às 7h30 estamos aqui, lembrando, há uma proposta, as crianças precisam de ensaiar e há uma compreensão de que não deve atrapalhar tanto a escola dominical como o culto à noite. Então nós estamos fazendo essa experiência para que os pais tragam as crianças, elas vão subir para ensaiar e você pode ficar participando aqui, né? Começamos geralmente 7h30 da noite e terminamos 8h30. Um pouco mais, um pouco menos, mas o horário previsto nosso é isso mesmo, por quê? Então, venha, vamos participar em ter mais esse momento. Tá bom, irmãos? Vamos nos pôr em pé, vamos orar ao nosso Deus, encerrando esse momento. Senhor Deus, bendito seja o nome da Tua glória, bendito seja o Senhor, que tão graciosamente se revelou, capacitou homens a mostrar para nós as boas novas do Evangelho. E queremos sim, Pai, mesmo olhando de uma maneira geral, panorâmica, cada livro do Novo Testamento, queremos ter a vontade de não reproduzir igual, mas de vivenciar os Teus princípios em nossa geração. Por isso, abençoa-nos como povo do Senhor, gente salva, gente redimida, lavada no sangue de Cristo Jesus, e assim, Pai, vivamos as boas novas do Evangelho. É oração que assim o faço, na mediação e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe, irmãos. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto